Comunitas. Estou aqui fazendo a abertura hoje. Geralmente a Daik, né, nossa diretora de conhecimento, que faz a abertura. Então, acho que eu não conheço algum de vocês. Só para explicar rapidinho, aqui na Comunitas, aqui a diretoria de projetos é aquela que entra atuando nos territórios, né? Hoje a gente está em 5 estados e 10 municípios. É a gente que faz aí o apoio com os projetos, com os parceiros técnicos nos municípios, nos estados, para a melhoria de gestão pública em diversos temas variados, né? Então, hoje a Comunitas ela não atua só em um tema. Então, a gente atua educação, saúde, segurança, gestão. Então, tem várias áreas que a gente atua com vários cases aí que a gente gera e também com a ideia de replicar esses cases em diversos municípios e estados. Mari, se me corrija se eu estiver errado, mas hoje é a segunda mentoria, Desenvolvimento Social e Econômico, é a última mentoria do bloco do Plano de Metas, né? A gente teve lá o bloco de transição, teve o bloco de Agenda 100, e hoje terminaria a jornada. Só que, como a gente identificou que tem uma necessidade aí, bacana do pessoal se aprofundar em alguns temas, a gente vai ter aí hoje um cronograma que deve sair hoje. Você consegue ouvir? Conseguimos sim. É Ive? Meu Deus. Não, tranquilo. Tá ouvindo? Aí a gente vai divulgar hoje o cronograma para os próximos eventos, nos temas de educação, previdência, saúde em tempos de crise, né, que a ideia é tentar ajudá-los aí nesse momento. O que eu queria dizer também é que a Comunitas, acho que não sei se todos conhecem, mas a gente é uma organização social, né, que investe em gestão pública. A gente tem uma equipe de governança, né, que se junta justamente para melhorar a gestão pública. A gente atua aí junto à parte de capacitação também. A gente capacita vários gestores públicos e mentorias, e agora a ideia dessa jornada é ajudar vocês também. A gente está escutando você, acho que você não está escutando a gente. Deixa eu ver, escrever aqui para ela. Você fala para ela, por favor? Isso. Aí, gente, não vou me delongar mais não, vou passar a palavra para o Pedro. Pedro, você que é o próximo, né, que vai já começar a apresentação? No primeiro eu falei pouco, hoje eu vou falar muito pouco, para privilegiar o tempo do Ribas e para salvar o meu diagnóstico no final também. Então, é só dar bom dia para todas e todos os participantes. Hoje nós estamos fazendo a segunda conversa sobre desenvolvimento socioeconômico, o que não impede que a gente retome alguns temas da primeira, né, que acho que foi bastante interessante, mas a ideia é a gente avançar em questões, não vou dizer mais práticas, porque as outras também são, né? Todas têm implicações práticas, mas questões mais estruturantes. Como é que eu faço para pensar as questões sobre as quais nós falamos no primeiro encontro e articular tudo isso num plano, num processo de implementação, de gestão. Então, acho que não vou dar mais spoiler, deixar o Ribas à vontade para poder seguir. Só mais um ponto rapidamente. Vamos fazer a mesma dinâmica da outra. Tá? Vamos ter um momento aí de troca de experiências, trocas sobre o conteúdo. Quem quiser pode mandar comentários aqui no chat. A gente vai acumulando no final, retomamos os comentários. Ou, no momento de troca, tá livre, tá? O microfone está aberto, quem quiser pode assumir aí e falar. Pedro, só uma complementação, desculpa que esqueci de falar. A gente está fazendo também uma jornada, gente, sobre reforma administrativa, tá? Depois aí no final da apresentação a gente manda os detalhes sobre essa jornada. Vai ser uma jornada bem legal, vai se espelhar muito no que a gente apoiou lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Só para vocês saberem. Depois no final a gente coloca aí os detalhes. Obrigado, viu, gente? Esse tema também é um tema bacana. Eu tenho falado revolução administrativa, né? Porque reforma a gente já fez várias, e reforma... Nós somos muito resilientes, né? Para o bem e para o mal. Então, a gente tem que fazer uma revolução administrativa agora, para ver se fica, pelo menos em grande maioria. Eu não sei se a Ive resolveu, eu estou aqui compadecido com o problema dela, que da outra vez ela também teve problema, né? Mas resolveu. Então, estou confiando que os técnicos vão te socorrer novamente, Ivi. Deixa eu ver. Bom, vamos tocar em frente? Eu vou colocar aqui de volta. Espero que com sucesso a tela. Ela está já em modo apresentação, tela cheia? Ó.
Tá, né? Assim. Perfeito. Bom, segundo dia, segundo encontro, eu espero que vocês tenham digerido bem as primeiras provocações. A ideia era, de fato, fazer com que aquele momento servisse de insumo para esse segundo encontro. E a gente vai ver bem por quê, né? Tá avançando a tela direitinho? A tela avançou? Assim, tá avançando. Tá. Então, pronto. Então, agora significa eu conseguir êxito na minha parte técnica. Só para relembrar, eu não vou voltar a cada um deles, mas só para relembrar, né? Eu dizia, olha, são algumas provocações, isso não é exaustivo, quer dizer, não são essas as provocações que precisam ser feitas, essas são as que a gente escolheu como as mais interessantes ou que pudessem despertar interesse do grupo, né? Mas é principalmente com a ideia de fazer com que cada um dos participantes olhasse para o seu entorno e procurasse refletir sobre o seu próprio contexto, né? Então, primeiro, eventualmente testando essas provocações no seu local e depois pegando carona com esse nexo, né, e começando a procurar se tem outros aspectos que dificultam ou facilitam para eu poder pensar no planejamento de metas. Então, essas provocações todas do primeiro encontro eram para preparar o terreno, preparar os elementos para que a gente pudesse ter uma discussão mais rica nesse segundo encontro. A gente falou da importância do local, a gente falou sobre a articulação política, sobre os papéis na sociedade entre principal e agente. A gente falou sobre a organização da voz da sociedade e a gente falou sobre mudança e transformação e os dilemas, muitas vezes falsos dilemas, que o administrador, né, o mandatado, acaba tendo que enfrentar em função da circunstância temporal que ele se encontra, né? Ele tem um mandato de 4 anos para resolver, muitas vezes, problemas seculares, né? Então, essa dissonância entre dimensões de tempo acaba impondo dilemas que a gente acredita que não sejam bons dilemas. Acho que tem solução técnica para enfrentar. Falamos também de indicadores e também falamos que não é uma lista exaustiva de modo algum, mas simplesmente para popular uma questão principal acerca de indicadores, aquilo que indica, né? Indica o quê? Em primeiro lugar, ter uma consciência clara sobre onde que quais são os aspectos que eu quero medir, e para isso eu coloco indicadores para poder fazer essa aferição. E a gente fez uma escolha separando 2 blocos de indicadores para dizer, olha, temos que enfrentar, quando falamos de medição, e, portanto, a pergunta, o que eu quero medir, né? Os temas de resultados e impactos. Sendo que o primeiro geralmente mais palpável, mais eloquente, e o segundo, um desafio para os pesquisadores, na hora que tem que fazer avaliação de política pública, aferir e confirmar de maneira robusta que a efetividade dos impactos e a correlação com as ações, né, com as intervenções que buscaram produzir. Então, a gente colocou aqui saneamento básico, cobertura de saúde, cobertura de educação, emprego e renda, para dar exemplos de marcadores, de indicadores que vão trazer a ideia de resultados e a medição da resposta direta daquela ação que eu estou empreendendo. E PIB, renda per capita, IDH, Gini, como aqueles indicadores, aqueles marcadores que vão falar para a gente sobre os impactos destas ações cujos resultados aparentemente estão satisfatórios numa hipótese que não está zero. Tá, então, aqui foi para dar esse impulso e fizemos uma mesa redonda. Eu acho que a gente teve
excelentes participações do grupo. Eu espero que a gente tenha hoje, novamente, excelentes participações, inclusive num número maior de atores, né? Porque acabou que a gente fica mais concentrado em alguns mais tem mais enfrentam mais essa coisa de ter que falar, de fazer a pergunta e tal, e rompem essa barreira inicial. Mas como já é o segundo encontro, eu espero que a gente esteja à vontade para, de fato, novamente rodar aqui uma outra mesa redonda. Então, como o Pedro tinha comentado, a estrutura desse encontro é a mesma da anterior. A gente vai fazer provocações para o grupo. Dessa vez, as provocações divididas também em dois blocos breves, vai falar sobre o aspecto mais claros do planejamento, né? Dividido entre planejamento e execução, muito embora, e essa foi a minha grande sugestão para o pessoal do Maia, é que a gente, ao invés de ficar aqui mostrando planilha e dizendo, olha, aqui multiplica esse por aquele, melhor forma de fazer, esses how-tos, eu não estou dizendo que eles não sejam importantes, mas eles têm uma profusão por aí, eles podem ser acessados de uma maneira mais fácil. O que eu acredito que seja uma contribuição no nível que o Comunicas entende ser uma contribuição elevada para esse grupo de prefeituras, né? É a provocação mais profunda, no sentido de buscar questões mais fundamentais e, com isso, trazer uma reflexão mais orientada. Então, a gente vai falar de planejamento das ações, novamente, nesse nível, dos elementos que vão propiciar um planejamento de ação mais relevante, mais robusto, mais aderente com as demandas do território, assim como execução e controle. Não vamos falar de ferramentas, de como faz o dashboard e tal, mas a gente vai falar sobre aspectos que são importantes, que precisam ser considerados para fazer com que esse planejamento alcance seus objetivos. E depois, mesa redonda. Vou procurar fazer essas provocações rapidamente para privilegiar esse momento de mesa redonda. Pedir ao Pedro para lembrar a gente do tempo, porque ele precisa fazer uma palavra final. Ok? Então, eu vou seguir dentro daquela mesma toada do encontro anterior. No planejamento de ações, a gente separou aqui 4 provocações que a gente julga extremamente importante para o momento de pensar o planejamento de metas. Falar sobre vocações do território, parcerias estratégicas, conselho da cidade e suas maneiras de organizar, e sobre o tema de governança colaborativa. Então, eu vou procurar falar sobre cada um deles e, de novo, eu vou convidar vocês na medida em que a gente vai avançando sobre essa provocação, que vocês vão tentando provocar a si próprios a respeito dos seus respectivos territórios e entender quais seriam as respostas tentativas, já que não tem certo ou errado, né, mas quais seriam as respostas tentativas para essas provocações, olhando para os contextos de cada um de vocês, né? Então, quando a gente vai falar de planejamento de ação e começa falando de vocação do território, o indicativo que vem na sequência é, naturalmente, facilidades e dificuldades. Por quê? Porque quando a gente olha de uma maneira ordinária os processos de planejamento, sem muita técnica, muitas vezes eles partem de ideias programáticas ou inerciais, né, que já vinham de algum momento anterior, ou algumas ideias que são trazidas de referências externas ao local, o que implica, muitas vezes, num sucesso meio lotérico, né? Então, assim, se o meu território comporta esse tipo de indução, muito bem. Então, essa ideia vai vingar. Mas, se ele não comportar, ao invés de me trazer facilidade no processo de avanço, ele vai me trazer dificuldades, porque eu vou estar lutando contra as vocações principais. Então,
para um processo de planejamento de meta nascer com uma tendência de êxito majoritária, né, é importante que se dedique um tempo a se pensar para esse local. E aí, quando eu digo local, eu não queria me fixar no município exclusivamente, mas, eventualmente, numa micro-região. Né? Pensar de uma forma um pouquinho mais expandida, e a gente vai ver que isso vai ajudar a gente nas outras provocações também. Obviamente, a ponta seca do compasso está no meu município, mas vamos dar uma olhada assim, um pouquinho em volta para pensar o seguinte: qual é a vocação natural? Tem uma ordem, mais ou menos, de se pensar isso, né? Qual é a vocação natural desse local? E aí eu posso passar por aspectos geográficos, né? de questões de recorte, mas também questões de solo, não só de configuração, mas de composição. Eu posso passar por aspectos históricos, né? De eventos, posso passar por aspectos de estratégia ou de proximidade, geoproximidade, né? Então, eu estou próximo disso, daquilo. Se eu não me engano, foi o prefeito de Garapava que falava: estou próximo do Rio Grande, e aí a questão de pesca. Essas questões, elas estão ligadas à questão de vocação. E aí é muito simples, né? É um raciocínio, francamente, um raciocínio muito simples. Na medida em que eu me desloco num eixo cujo motor principal é algo para o qual esse território está vocacionado, eu tenho facilidades que ajudam a fazer com que isso avance. O que não quer dizer que eu não possa fazer algo especialmente colocado fora de uma vocação específica, por um entendimento estratégico dessa região no longo prazo. A gente já viu isso acontecer, né? A gente quer ser um polo tecnológico. Aliás, virou um pouco coqueluche aí na última década, essa ideia de tentar replicar algo que nasceu naturalmente por causa de Stanford. A gente nem sabe se Stanford nasceu, né? É o paradoxo de Tostines ali no Vale do Silício, né? Mas, enfim, aquilo ali foi um nascedouro mais ou menos natural, e houve uma febre de tentativa de se recriar, inclusive se nominando assim, né? o Vale do Silício do lugar tal. Quer dizer, precisa tomar cuidado, porque muitas vezes, se isso contraria demais a minha vocação, isso vai impor um nível de dificuldade para esse planejamento monstruoso, o que pode consumir 4 anos de mandato e não chegar a nada, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, efetivamente, no que diz respeito à construção de valor público. E aí, para fechar esse tema, porque ele é um tema vasto, eu quero que vocês pensem assim: qual é a vocação, ou quais são as vocações do meu território? Vou fazer uma diagonal clássica, porque, assim, quando a gente pensa nesse tema de vocação, existe uma tendência natural de se pensar na questão da indústria, principalmente porque ela é, por tradição, um originador de renda, né, via, dependendo da indústria, né, mais ou menos, mas via a criação de postos de trabalho e ocupação indireta de outros negócios periféricos, né, dentro da cadeia de criação de valor que ela traz para a região. Aí tem todo o processo de arrecadação também que anda junto desse tipo de progressão. Acontece que o mundo está mudando, né? Vamos brincar que a gente está capotando uma série de paradigmas, e muitas vezes a gente não para pensar se isso, no longo prazo, vai beneficiar mais ou menos, ou se não vai até prejudicar em algum momento, né? Eu tenho, por exemplo, clientes na indústria automobilística que lutou bastante na virada de 19 para 2020 sobre a indústria automobilística, resistindo à ideia de que haveria e olha que a gente não tinha pandemia ainda, hein? Haveria uma mudança forte de distribuição industrial no mundo dessas plantas, porque começou a ficar antieconômico em função de um novo entrante
que era a realidade dos carros híbridos e principalmente dos elétricos puros, né? Isso para locais em que houve uma aposta, principalmente as mais recentes, eu digo nos últimos 20 anos, de guerras fiscais, de coisas que precisariam maturar em 20 anos, 30 anos, baseados na indústria automobilística, esses caras vão ter problema. Então, pensar em planejamento socioeconômico no nível de uma prefeitura tem essa angulação. Eu preciso pensar nos efeitos mais imediatos, porque senão a coisa desanda, mas eu preciso pensar no legado que isso vai deixar, na direção que isso está indo. Então, pensar numa vocação industrial, eu preciso pensar muito em insumo, em mão de obra, o quanto isso se conecta com a vocação local ou com a falta de. A coisa que pode deixar a gente de pé aqui é trazer alguém para fabricar alguma coisa, produzir alguma coisa. E aí, na escolha da indústria, precisa se pensar nesse mundo novo, entender quais são as indústrias que estão se transformando e quais são as que vão ter maior chance de sucesso para fazer, se tiver que fazer esse tipo de atração, que é um tipo de atração cuja discussão sobre trabalho, por exemplo, vai ter um efeito grande lá na frente, precisa ser também pensado, porque a tendência natural são as questões sociais avançarem, os custos ligados à mão de obra aumentarem relativamente em relação aos países que também têm essas condições mais simples, né, de proteção social, e isso vai induzir a tecnologia. Ou seja, você vai ter, provavelmente, indústrias muito pujantes do ponto de vista da produtividade, mas com baixa aplicação de mão de obra, o que acaba tocando alguns assuntos e não tocando outros. Então, pode mexer com a arrecadação, mas não toca na questão como deveria de emprego e renda. A outra ponta da diagonal, e particularmente um assunto que eu gosto, eu me debruço já há muito tempo, turismo. Turismo é uma indústria que eu acho que é pouco conhecida e pouco entendida no mundo e no Brasil de forma amplificada. O turismo é visto de uma forma muito superficial do ponto de vista de quem estuda a questão da indústria do turismo, né? Por quê? Porque é uma forma de olhar exploratória, quase que predatória. Então, você vai, consome aquele lugar ou aquela cultura, né? E depois muda para outra, como se fosse uma réplica dos caçadores-coletores antes da gente se assentar nas fazendas. Então, a exploração do turismo tem uma coisa muito predatória. E na discussão de desenvolvimento socioeconômico, e aí eu vou citar, eu moro no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e eu tenho discutido isso muito com as pessoas, com potenciais efeitos, de até discutido esse assunto com o próprio Paes, sobre o quanto a ausência de vocação na cidade do Rio, depois dela ter perdido o status de capital federal, deixou a cidade do Rio de Janeiro completamente sem rumo, né? Porque desde 1700 e pouco ela aprendeu a ser o centro de gravidade político, econômico, cultural, e aí lá para na década de 60 deslocam esse eixo sem planejamento nenhum. A cidade do Rio de Janeiro tem uma vocação, por questões geográficas e culturais, tem uma vocação gigantesca para turismo. E isso não é olhado de maneira a se transformar num eixo de desenvolvimento socioeconômico, na medida em que ele pode se transformar em indutor de fixação de pessoas nos seus locais, de desenvolvimento humano, no sentido de aprender técnicas, de desenvolver práticas, de
promover a tradição, né, em aspectos culturais, de forma difusa dentro da cidade, e não concentrada nesse ou naquele ponto turístico. O Rio de Janeiro, ficando aqui no meu exemplo, tem uma infinidade de pontos de interesse turístico que não são explorados, porque são pouco conhecidos, são pouco definidos, inclusive tecnicamente, eles não são detalhados tecnicamente para fazer com que isso desperte algum tipo de interesse, seja na sua manutenção pelos locais, seja para as pessoas conhecerem. Então, esse eixo ele não está envolvendo aquela indústria dura, né? A manufatura discreta sempre aparece como um exemplo desse tipo de indústria. E ele tem, para a cidade do Rio de Janeiro, uma capacidade de indução de desenvolvimento socioeconômico maior, isso dizem os economistas, inclusive, maior do que o próprio aporte de alguma indústria específica aqui para a cidade do Rio, de transformação. Então, eu acho que entre esses dois pontos, nessa diagonal, onde você tem assim, a máquina e o processo, e depois o chão, a tradição, a cultura, tem uma infinidade de possibilidades de vocação que precisam ser investigadas. Me detive um pouco aqui, porque não consigo esconder que dos pontos para se pensar em planejamento, quanto mais eu esgotar esse raciocínio a priori, mais orgânico e mais natural vai ser o meu processo de achados no processo de planejamento de metas. Então, eu vou seguir adiante, porque eu não vou me deter em demasia nos demais, quase que autoexplicativos. Junto com a questão das vocações, surgem também as parcerias que têm por trás delas o entendimento de que a gente não consegue fazer construção de valor público se a gente não somar esforços, né? Então, tem um pressuposto temporal, né, de recursos limitados. Então, recursos aí em todos os sentidos, tá? Do conhecimento ao recurso financeiro, eles são limitados e muitas vezes, por questões de conhecimento, a junção, a aproximação de interesses pode facilitar muito essa construção. Então, para ficar em alguns modos, né, eu coloquei aqui, parceria com a universidade é muito comum, eu ando aí pelo Brasil, é muito comum as pessoas se espantarem com a quantidade de possibilidades que uma parceria de uma prefeitura com uma universidade local, que não necessariamente precisa ser na minha cidade, tá? As universidades são muitas vezes olhadas de forma regionais, públicas e privadas. Eles são lugares de construção de conhecimento, eles têm interesse e necessidade de campo de exploração. E isso, para eles, é o que faz avançar. Então, a aproximação do campo, no sentido do local, né, como sendo o lugar para desenvolver, para testar, para estudar, daquele grupo que precisa desse campo para avançar, gera possibilidades gigantescas de avanço. E, muitas vezes, em acordos que não se traduzem por necessidades financeiras. Muitas vezes. Eu estou com 2 processos andando em Brasília, envolvendo a UNB, e isso são acordos de cooperação, pura e simplesmente porque o valor está nas trocas e não num provável fluxo financeiro. Então, as universidades, elas têm uma latência enorme de cooperação regional, e não é à toa, né? Porque eles estão ali como base de conhecimento. Então, cursos de toda a natureza, eu não vou nem nominar, né? Porque tanto na área de saúde como mais específicos, né? Geografia, história, que são assuntos menos acessados. Então, vastíssimos de cooperação estratégica no sentido do longo prazo, tá? E com vantagens bilaterais. Investidores da região, isso cada vez melhor
organizado no Brasil, mas ainda é muito pontual. Em algumas regiões isso acontece de uma forma um pouco mais ágil, mas aqui é, de novo, um encontro de interesses. Os investidores cada vez mais compreendem, seja por razão A ou razão B, compreendem que precisam se enraizar, precisam se envolver com a comunidade, precisam proteger aquela região do ponto de vista cultural, ambiental e todos, né, social. E esses investidores vêm buscando, muitas vezes, isso como diferença, porque lá na ponta, na sua publicidade, no seu marketing, isso pode ser uma diferença para essas gerações que começam a escolher causas. Então, parcerias inteligentes com investidores da região também são parcerias importantes e que podem ser feitas de uma maneira limpa, justa, transparente entre as entidades públicas e privadas. Isso é perfeitamente possível. Isso não pode jamais ficar colado na ideia de malversação de fundo ou de prevaricação, porque isso são vícios. Ali, nessa parceria, tem muito maior possibilidade de sucessos e de vantagens para a sociedade do que esses vícios. Aliás, é essa mesma sociedade que precisa ficar vigilante com relação aos vícios. Esse é um outro tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Esferas de governo, as prefeituras, principalmente, com esse movimento municipalista, né, pouco a pouco vem, ao longo das décadas, vem aumentando, ou pelo menos incrementando os seus acessos a fundos federais através de convênios que muitas vezes são feitos diretamente com as prefeituras. É incrível, mas existe um filão, vamos dizer assim, de consultoria que se dedica a explicar e ensinar convênios disponíveis, não é para fazer lobby, disponível. Olha, você quer fazer isso? Tem um convênio XPTO, é uma profusão de convênios, e tem muitas prefeituras que não acessam determinados convênios simplesmente por desconhecer. Então, se dedicar, quando a gente foca melhor sobre qual é a minha vocação, o que eu quero para cá, o que eu vou trazer, isso começa a me jogar para um lado específico do que eu vou desenvolver, isso começa a me especializar nas perguntas. E são essas perguntas que vão fazer eu correr atrás, por exemplo, aqui nessas parcerias com níveis de governo, com convênios com o Estado, com a União, que vão muito além desses convênios mais conhecidos e que estão mais na mídia hoje, né? Mas existe uma profusão de convênios e que muitas vezes eu já vi acompanhamentos de aplicação de convênio, o quanto muitas vezes eles estão sobrando porque não tem projeto, não tem aplicação, tá? Não coloquei aqui, mas eu vou citar como um último ponto de parceria, que é algo que precisa, eu falava de olhar um pouco a região também, a micro-região, as parcerias entre cidades, porque a gente acaba ficando muito ligado na questão partidária e esquece que, muitas vezes, existe uma complementaridade entre as possibilidades e vocações de cidades vizinhas. Muitas vezes, uma vantagem de uma se estende até a outra, e muitas vezes equipamentos podem ser compartilhados, equipamentos públicos, né? Que são investimentos importantes de capital, podem eventualmente ser compartilhados para elevar o valor público de uma região e não ficar exclusivamente pensando, eu tenho que ter um hospital de referência, eu tenho que ter uma indústria, e quando que isso, em cidades menores, pode ser resultado de uma estratégia mais ampla, de uma visão mais ampla que não faz com que as cidades percam identidade, de modo algum. E isso já acontece no Brasil, mas ainda de forma muito pequena, muito restrita. Principalmente no Sul, as experiências de federações e condomínios de consórcios, perdão, de cidades, eles têm uma
um histórico maior e devem e podem ser acessados para se aprender, né? Tem várias associações de municípios, associações regionais que têm histórico sobre esse assunto. Conselho da cidade, aqui para dizer o seguinte, quando a gente fala da voz, de organizar a voz, e fala de papel, de principal e de agente, é extremamente importante que a gente tenha um relacionamento definido, estabelecido e definido com a sociedade. Um mecanismo entre vários, né, mas um mecanismo que é bastante indutor dessa convergência de ideias do curto, médio e longo prazo sobre aquele território é a ideia de você trazer para essas cidades, né, essas organizações de vozes. Então, o pessoal muitas vezes chama de conselho da cidade. Eu gosto de falar conselhos, né, porque a característica e uma das preocupações maiores que surgem quando se fala de conselho é a rivalidade eventual ou a concorrência com a Câmara de Vereadores, por exemplo, né? Em hipótese alguma, há essa concorrência na medida em que uma é um poder estabelecido como figura de poder republicano e a outra é uma organização de voz. O que ela pode fazer, e aí sim complica um pouco a vida técnica de quem gosta do assunto, é porque as demandas da sociedade elas vão estar mais organizadas, mais embasadas. Então, a potência das demandas muda muito. E a indução começa a ganhar uma vetorização mais inteligente, que é da sociedade para os mandatados. Então, olha, é isso que nós precisamos, é essa regra que nós precisamos ter para nós, né? Então, é essa execução que precisa ser feita. E quando a gente fala de vozes, é porque, assim, a ideia dos conselhos também pode ser de uma multitude de dimensões, de olhares. O que é comum você ver é um conselho de sêniores, né, de experientes. Então, ali, o que você busca? A experiência. Prefeitos anteriores, empresários que já estão aposentados, que têm histórico de sucesso, enfim. Você busca experiência. Mas você também tem conselhos, conselho de execução, que são os jovens empresários. Então, ali, o que você quer? Dinamização. Você quer drive de execução, fazer acontecer. Então, você pega a experiência e faz acontecer. Você tem o conselho de jovens, que é o que prepara numa esteira da cidadania, prepara o sujeito para essa vida colaborativa. Então, ela organiza dentro dessa faixa de etária, né, e de desenvolvimento humano, porque uma coisa está relacionada à outra, as possibilidades de futuro. Então, o conselho, nesse caso, ele é uma base de instrumentação para você articular essas vozes. E aqui, eu vou deixar uma reflexão no ar, porque aqui fica a dúvida sobre de quem é esse interesse, essa disposição. Quem é que forma o conselho? Então, você tem no Brasil conselhos quase, acho que ainda hoje, quase a maioria formados a partir das administrações. Então, é o agente induzindo a sociedade a se organizar em conselhos, tá? E você tem conselhos que são formados pela sociedade organizada e que acaba servindo de orientador, de direcionador dos agentes. Eu deixo para reflexão, mas saio dizendo o seguinte: mesmo que a administração, né, o mandatado, tenha como oportunidade a indução da formação de conselhos na sua cidade, na sua região, sim, porque tem conselhos aqui, por exemplo, na região serrana do Rio, eles chamaram de Mercoserra, né, porque tem as cidades serranas que têm essas
questões todas que eu coloquei aqui, complementaridade, eles têm problemas comuns. Aquelas encostas derretem na época das chuvas. Isso é verdade para todas as cidades, e essas verdades elas não têm limite, né? Não tem um tracinho igual tem no mapa que a gente vê na escola, né? O morro derrete e derrete para todo mundo. Então, aquela região se beneficiaria muito desses cuidados. Então, eles têm um conselho, que é um conselho microrregional, que é o Mercoserra. Eles fizeram uma brincadeira com o Mercosul, né? E chamaram de mercado da região serrana. Por quê? Porque se aquele troço lá, a chuva vem e tudo derrete, é ruim para todo mundo. É ruim para o hoteleiro, para o empresário, para o cara da televisão que não tem mais quem anuncia. Isso é uma realidade. Tá? Então, conselho, mesmo que o mandatado tenha essa oportunidade, eu acho que ele deve acessar essa oportunidade, mas deve recomendar fortemente, muito embora isso, eu sei, seja algo que vai me trazer de volta um compromisso mais forte, né? Induzir que a sociedade assuma essa decisão e ela crie, e ela defenda essa ideia, e que a prefeitura, né, os órgãos, sejam partícipes desse conselho, tenham assento, possam dizer, porque eles são os escolhidos, são os mandatados, eles que vão precisar executar, eles vão precisar legislar. Tá? E, por fim, governança colaborativa. Tem uns traços aqui no meu, aqui não está aparecendo para vocês normal, né? Não tem uns riscos vermelhos aí, não, né? Tá aparecendo um risquinho, mas tranquilo. Deve ter sido sem querer, porque eu falo com as mãos, assim, apesar de não estar presencial, mas eu devo ter passado aqui na canetinha e riscou, mas eu não vou mexer, não, porque vai ficar pior do que... Não, deixa assim, foi involuntário. Governança colaborativa para dizer o seguinte, gente, tem técnica para fazer isso. Não adianta ter lá o cara que é bom de garganta, o cara que é o craque em juntar no churrasco. Não adianta. Tem técnica para juntar agendas de interesses difusos, mas que, para algum objeto, para algum objetivo, para algum valor público específico, faz todo o sentido que eles se juntem. O problema é que, ao se juntar sem técnica, você acaba criando uma história com um fim conhecido, né? Se não vai funcionar. Então, muitas vezes, as pessoas se veem em volta de uma mesa, todas ali imaginando, puxa, se a gente se juntasse, daria, mas imediatamente isso vai dar uma confusão, nós vamos acabar brigando aqui, não vai funcionar, e acabam, muitas vezes, até não acessando essa possibilidade de juntar forças. E aí, isso vai conectar com o próximo bloco, né? A gente precisa entender, e olha, gente, essa discussão é uma discussão nova no mundo todo, tá? A questão de governança colaborativa é algo novo. Que eu falo é porque tem 10 anos, se tanto, a discussão mais direcionada, mais objetiva sobre as técnicas, como reunir as técnicas, de que maneira olhar os entes, os diferentes entes públicos e privados que precisam se juntar com o interesse de criar valor público para uma sociedade. E as histórias de sucesso, elas se moldam dentro de frames, de molduras, né, de recortes, que são bem apresentados. E para cá tem várias possibilidades de capacitação, de entendimento, de facilitadores para que se comece pouco a pouco. E aí eu sempre gosto de falar com as cidades, porque a gente está sempre falando numa base de 5.600 cabeças, né? Então, em termos de país, vamos dizer que capilaridade, do ponto de vista institucional, é uma capilaridade importante. Muito embora, aí é uma outra discussão, a gente não vai ter aqui, ela é muito pequena. E eu não estou falando que tem poucas cidades, tá? Estou dizendo que as unidades de gestão do país, elas não deveriam estar medidas
né, nesse nível, né, chegando até município, imaginando que para eu ter mais unidades de responsabilidade, eu precisaria ter mais municípios. Eu preciso ter mais unidades dentro, que é taxonômico, né, dentro dessa unidade de município. A última vez que eu olhei esse número, nos Estados Unidos, eram cerca de 90 mil unidades de responsabilidade orçamentária federal. É um número acachapante, né? Assim, e isso permite um outro tipo de governabilidade. Mas isso é um outro tema. Aqui, a gente vai dizer o seguinte, se é para usar essa base, essa é a melhor base. Entretanto, tem 400 dessas 5.000 eu falo 5.600 para não ficar falando de número quebrado. Tem 400, então ficamos aí com 5.100, 5.200 cidades que não têm as mesmas facilidades que essas 400. E aí começa toda sorte de problema. Não conseguem acessar ajuda, e aí tem que resolver as coisas porque os problemas existem. Aí ficam lá no curto prazo, enxugando gelo, removendo sintomas e as coisas não andam. Eu acredito piamente que essa ideia do Comunitas é justamente para sair desse lugar, né? E como? Acessando conhecimento, acessando rede, conseguindo ter esse tipo de cooperação. Vida. Esses riscos vão ficar aí, eu não vou mexer, não. Bom, isso encerra o bloco de planejamento, e eu vou falar rapidamente sobre execução e controle, porque também tem questões importantes aqui que precisam ser pensadas no momento que eu estou fazendo o planejamento de metas. Como é que eu vou colocar isso para funcionar, como é que eu vou executar e de que maneira eu vou fazer que isso aconteça, que é uma outra face dessa moeda, né? Não adianta eu pensar, ter grandes ideias, fazer tudo direitinho, vocação e tudo mais, e não ter como fazer isso sair do papel e virar valor público, né? Então, eu deixei 3 questões assim que são muito poderosas nesse âmbito. A primeira delas, que comunica com a questão anterior que eu vim conversando, é a capacitação técnica. E aí não adianta pensar em cursos, vamos colocar todo mundo na sala, vamos ensinar todo. Não é isso. Procurar fazer isso de uma maneira mais concentrada naqueles pontos em que vai fazer diferença essa atuação e trazer esses indutores para as técnicas. Então, assim, o pessoal que vai trabalhar com planejamento de metas. Então, capacita esse grupo, faz com que usem as técnicas e que eles disseminem essas técnicas. Eles viram multiplicadores dessas ideias. E assim por diante. Método de solução de problema. O pessoal da Mais pode falar isso com muita precisão. Uma capacitação que precisaria acontecer num volume até mais encorpado. Por quê? Para você abandonar a ideia da tentativa e erro. Você ter uma forma mais técnica de aproximar de um problema e procurar resolvê-lo, usando mais efetividade na alocação de recurso público. Para isso tem técnica. E é claro que sempre vai ter uma decisão que não é técnica, é política, mas a própria camada política precisa receber os elementos mais técnicos para fazer as suas escolhas. Para dizer, olha, então, isso em detrimento daquilo, e ponto. E eu vou ter que conduzir as coisas, vou ter que articular os interesses para fazer com que isso aqui vingue. Mesma escolha, se ela tiver como base de decisão uma força maior no sentido da solução de problema. Então, isso tudo é mérito de capacitação. Para isso também tem técnica, você precisa mapear quais são os requisitos de conhecimento, habilidade e atitude nos pontos-chave da administração e fazer com que isso aconteça pouco a pouco dentro de uma lógica, onde isso não caia no vazio, né? Então, eu sempre preconizo que essas capacitações precisam acontecer justo no momento em que elas podem ser aplicadas, para que elas sejam mais efetivas. E por último, a publicização... perdão.
capacitação técnica. Eu estava aqui. Rituais de governança e gestão. Estou querendo correr aqui por causa do tempo, hein, Pedro? Estou preocupado com... Tá tranquilo, a gente tem 1 hora ainda. Tá. Porque eu quero a mesa redonda. Então, assim, planejei, eu capacitei as pessoas, aí eu já posso cobrar, vamos dizer, né? Efetividade, desde que eu sei para onde eu vou, e procurei garantir conhecimentos e habilidades suficientes para fazer com que aquilo aconteça. Então, é importante que as administrações, a gente chama de rituais, né? Que elas tenham estruturas de encontros e pontos de cheque, de troca de conhecimento para fazer com que as coisas não fiquem abandonadas. Então, que o pessoal chamava de fogo de palha, né? Então, as pessoas param, pensam, ficam todas entusiasmadas. Então, agora vamos fazer. E aí não tem mais nada que faça com que aquilo tenha continuidade. A técnica usada para esse processo acontecer é essa técnica de acompanhamento e controle. Você tem encontros, você tem sessões, você tem scripts que são definidos em papéis estabelecidos entre as partes, para que elas se encontrem e, com uma frequência pré-determinada, e aí isso varia com relação ao que você está acompanhando, isso pode ser semanal, quinzenal, mensal, com o intuito de verificar. E aqui eu tenho uma figura na gestão, né, do PDCA, do planejar, executar, verificar e agir, para fazer com que, nesses encontros, no fundo, eles garantam essa ciclagem. O que eu planejei foi executado? Sim, não. Se sim, ok, qual é o impacto? Se não, qual é a razão? Eu tenho que corrigir, foi mal planejado, e fazer com que isso seja corrigido. E isso tempestivamente. Eu não posso deixar a coisa acumular e depois descobrir que as coisas não vão dar certo, porque aí elas não vão dar mesmo, porque eu não tive tempo de corrigir. Então, um elemento que é importante nesse processo é você acoplar esses rituais de maneira a enfrentar a execução de modo a garantir o alcance daquilo que se busca. Isso só pode ser feito a partir dessas verificações, desses encontros de troca, que no fundo a gente está falando de gente, né? E é aqui que a gente encontra todo esse processo de se pensar no curto, médio e longo prazo com a execução. Isso é a hora da verdade. Publicização de resultados e impactos. Isso eu coloco aqui como não simplesmente como uma janela onde você vai pendurar, né, outdoor, né, do que você está fazendo. Isso é para trazer as pessoas para o jogo. Então, artifícios usados em transparência e a organização da confiança da sociedade funcionam como indutores do aumento da qualidade e da robustez dos sistemas de entrega. Então, ele não é só um portal para apresentar o que eu fiz. Porque se eu estou usando isso de maneira adequada, eu disse que eu faria e estou dizendo o que eu fiz. E se isso aqui não tem balanço, né, não tem equilíbrio, isso deve trazer da sociedade uma pergunta. E isso faz com que o gestor público tenha que, número um, se mobilizar para realizar, para não ter que ter essas variações muito importantes. E, número dois, ele precisa estudar o problema. Diz, olha, efetivamente foi uma falha de planejamento. A gente não imaginava isso. Nós estamos tendo que refazer esse planejamento e dar a cara a tapa, porque é assim, isso é um processo de aprender. A grande valia de um processo desse é, se feito de forma inteligente, ele não se repetirá naquele item. Seguramente, erros sempre vão haver, né?
eles vão acontecer em outras circunstâncias, mas em outros temas. E é isso que a gente chama de ciclo de aprendizagem. A gente vai executando, verificando e percebendo aonde você precisa ajustar, e você vai trazendo isso para dentro da bagagem de conhecimento daquela sociedade, tanto no aspecto dos agentes, né, dos agentes públicos, quanto do principal, quanto da própria sociedade organizada. Tá? Então, assim, olhando para esses pontos, eu diria o seguinte: se o planejador, né, no momento de pensar, de elaborar e de fechar uma ideia sobre qual é o seu plano, e aí, quando você está chegando, por exemplo, numa administração, né, tem aqueles aspectos que são mais tradicionais. Olha, meu planejamento de 3 meses, né, o plano de 100 dias, o que eu vou fazer, o que é mais... Então, assim, eu preciso, para poder ter esse grau de elaboração, esse grau de precisão, né, para dizer, ó, esse daqui é o pacote que precisa acontecer nos primeiros 100 dias, tem muitos de estudos sobre isso, porque eu estou chegando e as grandes mudanças, se eu não lançar as pedras aqui, é pouco provável que eu consiga lançar facilmente depois. Então, tem lá um conjunto para acontecer ali. Tem outras peças que vêm a seguir, e aí isso tem uma priorização. Para eu, como planejador, poder ter esse olhar, se eu não tiver as preocupações que foram colocadas aqui no encontro anterior, sobre contexto, e agora sobre as técnicas de planejar e executar, eu provavelmente vou estar dentro dessa armadilha, né, de colocar aí uma peça que não tem aderência à realidade local e, portanto, não vai produzir os efeitos. E aí a gente está dentro de um esquema, né, dentro de uma situação que a gente já conhece. E isso não transforma. Eu queria encerrar aqui para a gente rodar essa mesa dizendo o seguinte: eu sou entusiasta desse assunto e acredito que só dá para fazer isso se transformar se a gente começar a fazer diferente. Se a gente começar a ousar, mesmo que seja em alguns aspectos e depois outros, quer dizer, fazendo isso de uma maneira mais comedida, mas eu preciso garantir que eu estou rompendo determinadas tradições, determinados olhares, paradigmas antigos, para poder olhar esse planejamento olhar futuro, né? Você não planeja passado, né? Então, assim, se o tema é planejamento, eu preciso decidir como eu vou fazer para olhar esse futuro e como que eu vou engavetar ele aí em termos de curto, médio e longo prazo. Eu acho que essa é o grande a mensagem aí nesse processo de planejamento de metas. Queria rodar essa conversa agora, Pedro, queria que você me ajudasse, e começar agora, baseado nos seus contextos, tal, que a gente fale um pouco sobre a questão prática, que agora a gente tem que começar a aterrissar isso. Né? Como que eu uso isso amanhã, quando eu voltar ali para o escritório, como é que eu faço isso? Então, tentar dar esse final nessa conversa. Obrigado, viu, gente? Ok, Ribas, a gente que agradece. Vou fazer uma dinâmica aqui. Vou primeiro olhar no chat. Temos algumas perguntas, né? Depois eu queria abrir para os participantes falarem um pouco sobre o assunto, e tenho também anotadas aqui outras questões para a gente explorar mais o tema. Então, primeiro eu vou abrir. Desculpa, eu vou olhar aqui no chat. Temos uma pergunta específica sobre parcerias estratégicas. Como aprimorar as técnicas para aprender e fazer convênios? Links, cursos, livros? O que a gente pode dizer a esse respeito? Acho que a gente pode ampliar, de repente, para parceria como um todo, né? Parcerias. É para eu responder, Pedro? Acredito que sim, Ribas. Tá, não, é Se mais porque alguém quiser aí comentar,
Fica à Não, vontade, é porque tá? aí Acho que é uma troca, então. eu queria uma ajuda sua pelo seguinte. Essa pergunta começa com convênios, tal, e tem entidades que se ocupam dessas discussões e desses apoios. Eu particularmente, não sei, por exemplo, Comunitas, que grau de apoio dá nesse tipo de orçamento, mas, por exemplo, o pessoal do Felipe Dávila, tradicionalmente, era um pessoal que ajudava os prefeitos nessa discussão, né, que é o CLP. Então, eu acho que isso é uma conversa separada, que tem que pensar, talvez seja até, como acho que o Tiago colocou, né? Vamos ter um tema novo, reforma e tal. Eu acredito, francamente, que esse é um tema que tem urgência de se fazer um encontro falando especificamente sobre as parcerias estratégicas. E aí eu vou ficar com menos dedos, né, para dizer assim, quem é que pode ajudar nesse troço? Porque tem entidades que fazem isso, tem consultorias que ajudam. Eu não queria parecer aqui que eu estou querendo fazer propaganda de consultoria ou propaganda de... Eu só acho que a pergunta é absolutamente procedente e a resposta ela é ampla, ela precisa ter separado aqui, olha, vamos falar dos convênios federais, ok, os estaduais, ok, convênios multilaterais, tem convênios que acontecem com o Banco de Desenvolvimento Econômico, né, com o Banco Interamericano, com organismos da Alemanha, do Japão, tem convênio de tudo quanto é tipo. E tem também as outras alianças, com as universidades, com os empresários, que também merece um olhar mais preciso. Então, acredito que uma jornada dessa, eu me disponho a ajudar, a ser uma das pessoas para ajudar nessa conversa, mas eu acho que a gente pode se comprometer em passar aí uma lista posteriormente de dicas, tal, mas aí eu ficaria mais confortável. E na parte das universidades e dos empresários, essa é uma questão mais simples, vamos dizer assim, né? Porque eu posso me lançar a pesquisar, né? Eu, no território, me lançar a pesquisar se eu tenho universidades no meu local ou na região e me lançar. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma história para contar. Não adianta chegar lá e perguntar no que você pode me ajudar. Não é assim. Então, planejar, esse exercício que a gente está discutindo aqui, ele é uma coisa interativa, né? Eu vou precisar pensar, olhar as vocações, por exemplo, olhar quais são as possibilidades, as dificuldades, e aí ir com perguntas um pouco mais precisas, para trazer esses caras para me ajudar a fechar esse planejamento. Assim, a mesma coisa para os empresários. Eu tenho que ter pergunta para eles. Você tem dinheiro para me dar, para me ajudar? Aí isso é uma esmola, né? Acho que não é o caso. Eu tenho um projeto. Eu quero saber se você tem interesse, porque se você não tiver, eu vou lançar um convite para o mercado. Quem quiser vai ter que se inscrever. Enfim, eu preciso ter uma história, eu preciso ter algo para atrair. E isso está fechado dentro dessa ideia do planejamento. Queria acrescentar alguns Pedro, comentários eu tenho aqui. certeza que eu não respondi a pergunta, que eu não vou nem falar, eu respondi. Não respondi a pergunta, eu não estou confortável para responder essa pergunta, porque ela é muito objetiva. Eu prefiro que a gente se comprometa a passar uma lista e dizer, é assim, procura fulano, tem essa área, tem essa entidade e tal, e cobrar de vocês aí uma jornada específica sobre o assunto parcerias estratégicas. Então, eu peço perdão por não ter respondido objetivamente essa pergunta. Eu acho bastante válido as duas colocações, Ribas, tanto da lista quanto a gente pensar aí em algum reforço a esse assunto. Dado não só o cenário, né, que a gente pode utilizar nesse cenário de crise e necessidade de desenvolvimento,
pode utilizar melhor recursos de convênios de forma geral. Não só recursos de convênios públicos, como você falou, mas de convênios com entidades privadas, entidades internacionais que trabalham com desenvolvimento de áreas específicas. Eu só queria complementar com duas coisas, já antecipando um pouco a lista, né? Foi a Clara que colocou a pergunta. Clara, tem muitos livros sobre isso, mas a gente pode passar uma lista, né, qualificar um pouco esses livros, mas eu recomendo você começar essa busca pelo próprio site do Mais Brasil, que é o órgão do governo que hoje centraliza essa questão de convênios. A gente tem vários cursos, capacitações. Eu estou falando isso porque a gente já trabalhou com esse órgão e, enfim, hoje é o órgão que cuida disso. Então, eles começaram a desenvolver conteúdos e cursos para ajudar os municípios nesse aspecto. E também pela ENAP. A ENAP hoje tem uma escola virtual onde ela realiza diversos cursos, muitos deles gratuitos, sobre diversos temas da gestão pública, entre eles convênios. Agora, como o Ribas falou, não adianta a gente só trabalhar o conhecimento sobre o processo do convênio em si, porque a gente pode entrar no lugar de pedir recursos, né? E aí, falando um pouco mais da experiência que a gente tem tido em projetos de desenvolvimento econômico, principalmente. O primeiro ponto no projeto, num programa de desenvolvimento econômico, não é definir quanto a gente precisa, é construir um projeto de desenvolvimento que tenha dentro dele um orçamento e uma proposta a ser feita. Então, realmente, o que a gente tem visto que faz diferença é, além de não ter irregularidades no CALC, no CAPAG, uma boa nota no CAPAG, e poder ter acesso a parceiros para discutir recursos, antes de tudo, ter um bom projeto, uma boa proposta do que a gente vai fazer com o recurso. Como é que a gente vai gerenciar, como é que a gente vai aplicar, o que vai ser desenvolvido. Então, acho que esse ponto é bem importante. Pessoal, alguém quer ajudar nesse assunto? Alguém quer trocar um pouco de experiência nesse assunto? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Isso, ENAP. O Mário perguntou ENAP. Isso mesmo. A ENAP está com uma escola virtual. E aqui eu não estou fazendo propaganda de nenhuma instituição privada, né? É o próprio órgão público, de apoio a outros órgãos públicos. Então, nessa escola virtual, a gente tem acesso a vários cursos introdutórios gratuitos, entre eles cursos sobre convênios, como planejar, como fazer projetos para convênios. É uma boa referência inicial. Alguém mais gostaria de falar sobre esse assunto dos convênios? Como é que vocês têm pensado? Convênios e parcerias, de forma geral, né? A gente acabou falando de convênios, mas parcerias. Como é que vocês têm pensado parcerias? Se vocês têm uma área específica para isso? Trabalham com algum tipo de escritório de projetos? Eu gostaria de falar um pouquinho. A gente tem trabalhado com os municípios nas mentorias individuais e tem visto que essa é uma questão bem importante. Então, acho que vocês podem colocar isso a sua experiência. Bom, posso, Pedro, bom dia. Quem fala é o Hugo. Bom dia, Hugo. Primeiramente, queria agradecer ao Ribas pela oportunidade, né, de nos estar nos provocando. Eu diria que é muito mais uma provocação à organização, né, ao planejamento estratégico, a pensar não só na governança e na gestão puro e como prática comum que existia em gestões e que parte muito mais do conceito que aí, no caso, o chefe maior do município coloca como premissa, como característica da sua gestão, que aí passa pela transparência, pelo planejamento estratégico, pela aplicação do PDCA, né, pelos scripts e rituais, né, e as questões dos convênios, acredito, particularmente, vou falar um pouco aqui de Bezerros,
né? Um município no interior do estado de Pernambuco, a 100 quilômetros do Recife, que tem como capital maior a cultura, o artesanato e o desenvolvimento econômico voltado hoje ao turismo, né, com algumas pequenas indústrias voltadas mais para o agronegócio, né, e os convênios, como você estava dizendo, não adianta chegar na porta do empresário para pedir, isso é esmola, né? Então, o projeto é importante, as parcerias privadas hoje são, inclusive, uma grande fonte, né, de captação de recursos, desde que você tenha os projetos e vender o projeto, né? Você não vai pedir, né? Você vai tentar apresentar o que é que aquilo vai entregar para o município e que retorno isso vai trazer para o empresário que está investindo naquela parceria, né? Então, eu queria que o Ribas pudesse nos nortear um pouco mais sobre os scripts e rituais, né, que eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante num planejamento, não pensando apenas nos 100 dias, mas como a gente vinha falando dos programas para curto, médio e longo prazos. E um ponto que o Ribas falou sobre fazer diferente, né, em como a gente entrega, como a gente dá transparência para que a própria população se engaje com o projeto. E a gente, por exemplo, aqui parte de uma premissa que a gente quer fazer mais, quer fazer melhor e quer fazer diferente. Então, a gente é sempre instigado aqui, e a gente tenta repassar isso para as nossas equipes, de que pensar é muito mais importante hoje para nos nortear no agir. Mas aí eu queria que o Ribas, quando a gente entra numa nova gestão, a gente não traz jogadores novos, a gente não troca o time inteiro, né? A gente faz algumas contratações pontuais, mas a gente trabalha muito com o efetivo, e o efetivo já possui alguns vícios tradicionais da administração pública, alguns paradigmas que nos trouxeram até aqui, né? A gente quando parte para entrar na política, na administração pública, é muito mais num conceito de entregar diferente o que a gente tem recebido em termos de gestão. Então, Ribas, como a gente pode usar o efetivo ou conseguir engajar o efetivo a compreender que ele já está aqui há 20, 25 anos, 30 anos nesses vícios tradicionais, e como a gente pode desenvolver esses novos rituais e scripts de forma que o efetivo passe a também compreender a importância da participação dele na elaboração dos projetos de desenvolvimento econômico. Hugo, a sua reflexão, mais do que sua pergunta, né? E, por fim, a pergunta que você coloca é de tirar o fôlego, porque acho que a gente tem um assunto gigante para falar. E aí eu vou procurar ser bem objetivo para tentar pegar o centro da sua pergunta, que é como é que faz para mudar essa lógica? Vem de tanto tempo e agora eu preciso, não, como que eu ajusto isso? E vou aqui não tem certezas, né? Eu tenho convicções. Eu tenho uma convicção central, que imaginando aqui fantasiosamente, se a gente conseguisse fazer isso no país inteiro, no nível das administrações municipais, a gente teria um início da minha revolução administrativa, que é a capacitação em modelo de análise e solução de problema. Então, qual é a justificativa para eu te dizer, olha, por onde começa essa grande mudança?
crença de que, na medida, e eu vi isso muito no campo, isso também tem empirismo aqui, tem experiências que eu vi isso acontecer. Na medida em que eu instrumentalizo o técnico, né, o servidor, e consigo demonstrar... O servidor interessado, né, em executar. Vamos tirar, vamos separar aqui, vamos colocar aqui a turma que está querendo fazer, né? Porque aí tem uma outra discussão, que eu não botei nesse momento, mas é que é essa coisa como é que fala? Da estabilidade e tal, e o quanto isso é bom, quanto isso é ruim. Mas vamos pegar as pessoas que querem fazer, querem mudar. Então, o primeiro ponto que eu tenho convicção é instrumentalizar o sujeito a solucionar problema, com técnica, com simplicidade, mas com um olhar científico, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente vê na prática é, na medida em que esse sujeito percebe o grau de melhora que isso traz para a sua própria efetividade individual, poxa, eu consigo fazer mais, eu consigo resolver mais, você começa a criar uma gramática para discutir os outros pontos que você pergunta, né, sobre scripts e sobre rituais. Por que eu digo isso, né? Porque quando você olha para a administração municipal, por exemplo, né, e com o intuito de querer fazer diferente, o primeiro ponto é o mandatado principal, que eu diria que é o agente principal, eu não diria o chefe supremo do município, mas é o agente principal, é aquele que foi indicado por aquela sociedade para ser proxy dela na execução municipal. O primeiro ponto é que ele coloque na sua administração, portanto, entre os seus colaboradores, né, seus secretários, que é assim que a gente está estruturado nesse momento, essa angulação em cima de um programa do mandato, que foi pensado, que é um segmento, é uma secção de um traço de linha de futuro, linha de tempo, ou seja, ele retira dali, pode ser ou não, dentro daquilo que a gente conversava sobre contexto, se não tiver, que seja imaginado uma linha de futuro, ou seja, que dê nexo futuro para aquilo que eu vou fazer no mandato, mas que ele já coloque para o seu secretariado no sentido de ter, e aí objetivamente, né, objetivos claros, com indicadores que ele possa dizer, olha, é isso que nós vamos perseguir, eu preciso alcançar isso no último ano do mandato, então no primeiro ano eu preciso disso, segundo aquilo, terceiro aquilo. Por quê? Porque os secretários precisam funcionar como sendo, no agregado, aqueles que vão entregar o mandato coordenado pelo prefeito. Então, ali ele já está induzindo as pessoas a pensarem dentro dessa ideia do resolver os problemas do dia a dia com técnica e respeitando uma linha lógica de entrega, certo? E aí, nas secretarias, depois, se vocês quiserem, a gente pode olhar isso mais em detalhe, mas nas secretarias precisa funcionar algo que o Peter Drucker, o pessoal lá de administração falava de gerenciamento por objetivos, né? Então, as secretarias têm que pegar a parte que cabe àquela pasta e definir para aquela pasta quais são os indicadores que vão perseguir e descer com eles entre os seus principais executores que vão conseguir garantir isso para a pasta. Esses executores precisam estar capacitados em modelo de análise e solução de problema. Eles precisam ter isso como gramática. E daí você, olhando como se fosse uma pirâmide, né? Você ciclicamente, mensalmente, que é talvez o espaço de tempo mais longo que a gente deveria ter para fazer esse acompanhamento, a pasta precisa olhar para esses executores dentro daquilo que eles estão perseguindo nas suas metas e agregar isso para poder dizer naquela pasta, dentro daquela pasta, o quanto ela está avançando, o quanto está faltando, onde corrigir. E, no nível do mandatado, no nível do prefeito,
ele precisa ter como... Então, o primeiro script é esse, pelo menos o básico, né? O primeiro script é esse nas secretarias, para você tracionar os executores-chave dentro de uma lógica orientada para resultado. O segundo script está no nível da leitura, com o secretário, e, por experiência, a gente olha agregados de secretaria, muitas vezes com algumas coisas fixas, o pessoal de finanças, sempre junto, mas juntando a ordem pública com pessoal de cidadania, emprego e renda, ou saúde, educação, enfim, faz lá quais são os clusters, os agregados mais inteligentes, mas no nível da prefeitura, ele precisa estar ciclando mensalmente aqueles objetivos e aqueles projetos que são estratégicos para o mandato. E por que ele precisa fazer isso nesse nível? Porque muitas vezes existem colaborações ou comunicações que não estão funcionando entre secretarias para fazer com que aquele objetivo ou aquele projeto estratégico aconteça. Então, esse é um script importante. O prefeito ele precisa olhar para os secretários como sendo aquele conjunto dos que vão entregar o mandato. E aí ele é o maestro, além de fazer tudo aquilo lá que ele gosta de fazer, ir para a rua, tomar cafezinho e tal, ele tem que olhar aquilo como sendo a cozinha dele. Se ele for entregar a verdade, se a ideia dele é fazer diferente, ele tem que ter trazido o racional, é isso que nós queremos, é para isso que a gente está aqui. E induzir as secretarias a rodarem isso olhando para resultados específicos das pastas e trazer nessa colaboração entre secretarias, no nível dele, um script que bota um alvo ali muito claro e diz, ó, é aqui que nós temos que chegar. E por que a gente está atrasado, por que a gente não está acontecendo. Tá? Eu tenho certeza que a minha resposta ainda é parcial, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Nós vamos sair daqui, talvez, com uma jornada de uns 600 dias de conversa, porque, cara, falta tudo na área de administração pública, em termos de discussão. Por isso que eu brinco, ó, é uma revolução, não é uma reforma que a gente está precisando. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Hugo. É uma excelente questão. Não, eu que agradeço. A gente vem de experiências, eu participei em outras gestões de implantações de modelo de gestão, por exemplo, e a gente criava, utilizando o PDCA, balança scorecard, onde a gente criava ciclos de monitoramento com as secretarias, né? Onde a gente desenvolvia o mapa estratégico de como iria funcionar, lá com sua visão de futuro, com suas missões, com seus objetivos estratégicos, e aí isso caía sobre o plano de governo, transformando isso em metas prioritárias por secretaria, né? E aí a gente saía fazendo esses monitoramentos, mas a gente sempre esbarra, e aí foi quando você foi bem assertivo, a gente desce do gestor máximo, né, o agente principal, foi aquele que foi escolhido pelo povo, pela formação de um corpo técnico com mais capacidade técnica do que política, como você bem falou antes, a nível de secretário executivo, mas lá no chão mesmo de fábrica, teoricamente, né, onde está lá a memória, né, de como funcionava a administração pública para trás, os efetivos com seus vícios, né, e aí a gente tem que pincelar quem são aqueles que estão dispostos a participar de um processo revolucionário, um processo de mudança, um processo de fazer mais diferente e melhor, né, e pincelar essas pessoas para que a gente possa estar mapeando os objetivos estratégicos que são de longo prazo, que vai entregar lá no final do mandato, de médio prazo e de curto prazo, monitorando lá o que andou, o que não andou, quais são os principais gargalos, né? E aí leva-se isso ao gestor máximo, para que esses gargalos, que dependem não só do gestor da pasta, mas dessa ligação, né, entre as pastas, entre as secretarias, para que os processos continuem a se desenrolar para fazer a entrega. Isso foi perfeito. A resposta foi ótima. Hugo, mais uma vez, obrigado. E, Pedro, fica aí um excelente convite, né, para o Communitas chamar mais.
e organizar aí um livro, um how-to. Convida aí as prefeituras que quiserem participar de um livro, porque o Hugo deu um roteiro. Gente, desculpa, mas é simples assim. O problema, a complexidade, e isso eu ouvi o doutor Jorge Gerdau dizer isso para mais de 1.000 consultores lá. Olha, o problema é muito simples. Essa história de PDCA é muito simples. Ele até brincou, né? Ele disse o P é de paciência para pensar no que tem que fazer, o D é de disciplina para executar o que você disse que ia executar, o C, eu nunca tinha ouvido essa palavra, é de chatura, para ficar em cima e garantir que está fazendo o que tinha combinado, e o A é o de atitude, de fazer, né, de acontecer. E ele disse, olha, é muito simples explicar essa história do PDCA, difícil é fazer. Isso. Difícil, o capital humano é o que é mais difícil. Fazer. Isso. Ribas, você está no mudo. Não fui eu, tá? Voltou. Não. Alguém está me sabotando. Não, sou eu mesmo que me saboto aqui. Fica aí o convite para a gente fazer um livro aí, how to, para os prefeitos, na voz de prefeitos, de prefeituras, porque é isso, é simples assim. Aí, pô, de 5.600, se, sei lá, um quarto começar a querer fazer diferente, olha, vai fazer diferença, viu? E eu estou falando principalmente naquelas 5.200, tá? Não é nas 400 maiores, porque essa daí não estão com a vida ganha, não, mas ali o sarrafo é outro. Estou falando nas pequenas, que tem que resolver o seu entorno, muitas vezes sem ajuda de nada, porque não tem nada em volta. Isso. Tá? Tem que contar com as cidades vizinhas, tem que contar e que a maioria não tem a sua independência financeira, né, Ribas? Exatamente. É uma questão que passa muito também, o desenvolvimento econômico muitas vezes quer ser numérico, né, em aumentar a arrecadação, em tentar qualificar as empresas, em cobrar que elas se regularizem, em fazer programas onde você abre mão de receita para trazer indústrias, mas as indústrias você não consegue ocupar os postos de trabalho porque você lá atrás não preparou a mão de obra para assumir os postos de trabalho nas indústrias, né? Então, passa muito mais por um trabalho de educação também, de formação, de capacitação de mão de obra, não só interna no âmbito da administração pública, mas de capacitar a população a estar assumindo esses postos de trabalho. E o que a gente vê muito em cidades pequenas, e Bezerros também passa por isso, como são pequenas cidades e rodeadas de outras pequenas cidades. Então, às vezes, você consegue atrair um investidor, uma indústria, ou um grande empreendimento para o município, mas você não consegue ocupar 100% dos postos de trabalho com a mão de obra do próprio município. Então, você acaba trazendo mão de obra de outro, você dá uma isenção fiscal para uma indústria se instalar no seu município, achando que você vai gerar emprego e renda que vai se reverter no consumo interno, mas aí, a partir do momento que você não tem a mão de obra qualificada e essa mão de obra vem de outro município, aquele dinheiro não fica no município, porque aquele empregado, aquele trabalhador volta para o município de origem, né? Então, a gente tem muitos municípios e quando você se aproxima das regiões metropolitanas, você tem muitas cidades dormitórios, né? Eles moram nas cidades mais afastadas e trabalham na capital ou trabalham no centro daquele polo administrativo, né? Daquela região metropolitana. Então, acho que passa muito por isso também. Hugo, posso aproveitar, Pedro? Tem umas perguntas aqui, eu queria aproveitar o que o Hugo falou. Isso que eu ia falar, eu vou fazer o papel da chatura aqui. Não, então... por causa do tempo. Desculpa, eu que me excedi também. Desculpa nada. Não, né? tranquilo. O pessoal não fala, nós fala. O Fabrício Araújo, ele colocou uma questão aqui. Gostaria de saber, diante de todo o panorama que estamos vivendo atualmente, quais as principais tendências, áreas e setores para a indução do desenvolvimento socioeconômico sustentável nos municípios. Eu queria fazer uma união entre a conversa que a gente estava tendo ainda agora, que o Hugo citou lá, as cidades dormitórios, que é um problema clássico, né? A gente citou isso no encontro passado, não me lembro se foi com a Clara, a gente falou sobre isso um pouco. E aí,
assim, a resposta objetiva, Fabrício, é assim, vai depender de cada cidade. Então, o que tem de novidade está ligado a questões de dinâmica social, que estão mudando. Então, a maneira como as pessoas se relacionam podem ter implicações e oportunizar questões para o seu lugar, para o seu território. As questões de tecnologia, os avanços de tecnologia também podem ser indutores. Discussões sobre sustentabilidade ambiental, saudabilidade de atividade, né, e de ambiente, pode também. Agora, cara, depende de onde você está. A gente está num país continente. Uma cidade no extremo sul do país, pequena cidade no extremo sul do país, tem problemas, mazelas de um determinado conjunto de tipos. Uma cidade no extremo norte do país, pequena cidade, tem suas mazelas, elas não são nem melhores nem piores do que aquela do sul, mas são diferentes, por questões geográficas, por questões culturais. Quer dizer, aqui eu não estou dando resposta de consultor, não, depende. É para efetivamente a gente entender que, se não diagnosticar o local, se eu não estudar onde eu estou, não tem resposta. Não tem resposta mágica. A resposta está em vocês aí, no lugar onde vocês estão. Agora, se eu for lá para o lugar do fulano e ajudar a pensar, a gente dá um giro e começa a falar isso e aquilo. Mas aí eu estou sendo induzido pelo entorno. Eu não estou tirando da cartola por achismo ou por preconceito. Então, a pergunta que o Fabrício colocou, e o ponto que eu quero fazer com a questão da cidade dormitório é o seguinte: fazer uma hipótese fantasiosa, tá? Estamos falando de uma cidade dormitório, tipicamente. O que ela pode fazer? Ela vai conseguir mudar? Vai fabricar beliche, né, para dormirem melhor? Não vai fazer isso. Então, o que é pensar oportunidade numa circunstância dessa? Bom, as pessoas precisam treinamento, por exemplo, né? Capacitação para ir lá trabalhar. Será que não tem a possibilidade de eu começar a pensar no desenvolvimento de uma cidade dormitório para uma cidade de treinamento, de capacitação? E porque ela tem mais espaço, ela é bucólica, ela é menos encalacrada do que a cidade lá que puxa todo mundo para cima. Então, ela pode oferecer não só os atrativos físicos, mas também de soft, né, de pessoas, tal, para formações. E aí tem que estudar a região para saber que tipo de formação seria mais indutiva. E isso, uma coisa puxa a outra. Eu começo a fixar pessoas ali, porque elas não vão sair vão sair de manhã, pegar o ônibus, ir lá para a cidade e voltar para trabalhar. Não vão fazer isso. Elas vão sair de casa e eu vou começar a concentrar gente ali que é formador, capacitado, enfim. Isso é uma hipótese que eu chamei de fantasiosa para dizer: uma cidade dormitório, ela é uma causa, é uma consequência de uma circunstância, de uma situação. Então, precisa entender a causa para poder pensar, bom, como é que eu rebato, como é que eu crio algo que compense isso? A única convicção que eu tenho é que tem resposta válida para cada uma dessas perguntas. O problema é que elas não são óbvias. E, eventualmente, elas não são de fácil solução, elas merecem tempo para serem. Então, uma transformação dessa numa cidade não vai ser em 4 anos, eu garanto. Agora, quando que vai começar? No mandato de quem? Quem é que vai pegar isso para falar assim, ó, é isso que eu vou fazer dessa cidade? Vocês acreditam nessa ideia? Então, bora fazer. Aí tem 2 mandatos, depois o cara bota um outro lá que é da... e eles vão e constroem. É assim. Eu sou da época do Mário Covas, eu me lembro que ele apanhou na época que ele disse o que ele ia fazer com o interior de São Paulo, gente. Ele apanhou foi muito, porque o que queriam era que concentrasse investimento na capital. Eu dizia, não, nós vamos criar polos de desenvolvimento no estado de São Paulo. Aí, desculpe aí quem
quem não é de São Paulo, quem não conhece o interior de São Paulo, dá uma passeada nas estradas, nas cidades, e vai ver o que 30, 40 anos depois daquela ideia, o que virou aquela ideia. Agora, 40 anos depois. E ele apanhou pra caramba. Sorry, é assim. Não dá para comprar pronto. Então, é diferente. A toada aqui é diferente. Fabrício, eu lamento, mas não tem aí uma resposta assim. Mas o que eu garanto é dá para responder. Só precisa diagnosticar, só precisa estudar. Bom, a gente está bem avançado aqui na hora, mas eu não queria perder a oportunidade de ver mais uma pergunta. Tem uma aqui do Mário Pinheiro. Ele perguntou aqui, ó, a curto Exatamente. prazo, as parcerias público-privadas trariam efeitos mais positivos, quantitativos para o crescimento? Minha resposta, sim. Agora, cuidado, né? Porque eu não sei se você usou a palavra crescimento de propósito, porque eu fiz uma provocação no outro encontro, né? A diferença entre crescimento e desenvolvimento. Cuidado para não ser meramente crescimento, né? Porque pode ser que essa parceria seja boa só para um lado, ou seja, melhor, ela seja assimétrica. E aí você tem um boom, um crescimento que não se transforma em desenvolvimento. Aquilo é predatório. Ele aproveita uma circunstância e depois vai embora. Então, a resposta é sim. Eu acho que, inclusive, uma forma de abreviar efeitos positivos é o da parceria. Aí eu comecei dizendo assim, ó, os recursos são limitados, então eu preciso trazer outros interessados. Agora, precisa ser bem estudado para olhar direito. O pessoal costuma falar win-win situation, né? Que é uma situação ganha-ganha. É preciso olhar para essas parcerias, e aí falar de governança colaborativa tem tudo a ver, porque uma das coisas que precisam ser feitas para estabelecer uma boa governança colaborativa é você justamente garantir essa equidade de interesses e esse equilíbrio de agendas para fazer com que as coisas fluam. Então, assim, sim, mas atenção, melhor falar de parcerias para desenvolvimento, porque desenvolvimento implica necessariamente em crescimento dentro dele, né? E o contrário não é verdade. Falar em crescimento, não necessariamente eu posso estar falando de desenvolvimento. Não sei se respondi para o Mário, mas essa é a minha opinião. Olha, aqui era o Mário Pinheiro. O Mário A colocou Violeta aqui, falou que tem uma pergunta. Violeta. Tem uma pergunta. Cadê a Violeta? Eu consigo falar do diagnóstico em 10 minutos, mas aí a gente precisa parar às 9h50. Cadê a Violeta? É porque, na verdade, eu vou só apresentar para vocês. Tá aqui, ó. Né? Violeta Noleto. Faz a sua pergunta, Violeta. Não queria impedir aí a discussão. Você está no mudo, hein, Violeta? Consegue aí, Pedro? Eu não sei se você está me ouvindo. Violeta, estou tentando aqui você está falando, liberar. mas o seu microfone está mutado. Mariana, você consegue liberar ou pedir para ela abrir o microfone? Eu acho que, na verdade, ela está travando. Eu já liberei o fone. Entendi. Ok. Eu não consigo daqui. Pode escrever também. Violeta, se tiver alguma dificuldade, é melhor escrever. Enquanto ela busca lá, o Mário falou aqui sobre o boom e colapso na Amazônia. Eu tive a oportunidade de discutir com o pessoal do Pará sobre a questão da Amazônia. O Pará tem um privilégio, vamos dizer assim, de uma parte da floresta amazônica muito bacana, né? E eu estava com o pessoal do Bampará discutindo possibilidades de desenvolvimento lá, e eu saí de lá
bêbado, porque assim é muita coisa que dá para fazer ali, mas é muita coisa e muita coisa preservando os povos, preservando. E eu não tenho nem idade nem cacuete para ser paz e amor, não é nada disso. Dá para fazer muita coisa estratégica de biomimetismo, que o pessoal chama, né? As indústrias que vão começar a imitar a natureza para estratégias de defesa, de componentes para curas de alguns males. Então, você estudando, por exemplo, a natureza. Né? Então, assim, tem desenvolvimentos cujo valor econômico é monstruoso e que a gente hoje está muito mais fadado a ser ambiente para biopirataria. A turma vem aqui, volta com os bolsos cheios de folha, de raiz, de não sei o quê, e vai lá para fora estudar essas coisas. E lá no Pará, você tem... Eu estou falando do Pará porque eu não tive, infelizmente, na Amazônia fazendo essa mesma discussão. Mas ali do Pará, a gente elencou cinco eixos de desenvolvimento assim, preto sobre branco, para começar já. Não teria resposta imediata, mas algumas delas teriam consequências imediatas de formação, de organização das pessoas. Ali tem muito problema fundiário, né? Aliás, talvez seja o pior problema do Pará. Então, a Violeta voltou. Opa, vamos lá, Violeta. Oi, vocês conseguem me escutar agora? 100%. Perdão, é porque a internet perdi a conexão, mas vamos lá, eu vou ser breve. Então, eu estava falando que atualmente estou na Secretaria de Assistência Social, aqui do município de Timon, e a gente tem que primeiro parabenizar o professor Ricardo Ribas pela brilhante exposição, que com certeza vai contribuir muito para que a gente possa desenvolver ações aqui no nosso município. E, assim, diretamente na assistência social, a gente tem tido impacto com relação ao investimento, financiamento da política. Então, a gente teve uma perda de recursos muito grande. Então, eu gostaria... Você já nos deu várias pistas hoje, mas, assim, o que a gente pode fazer, principalmente com relação à questão de convênios, porque já teve um período que eu percebi que o investimento, questão de projetos, captar recursos e convênio, ele era maior. Então, assim, eu quero saber, no âmbito do social, como é que está hoje, né? De que forma a gente pode buscar mais ainda essas parcerias e também contribuir manifestando, já que foi muito falado hoje, a questão do fortalecimento das políticas, da integração. Está aqui nosso vice-prefeito também, João Rodolfo, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e assim, a gente percebe que aqui no município a gente já conseguiu avançar com relação ao fortalecimento das políticas, né? Então, ontem mesmo eu compartilhava com a capital, com São Luís, o diagnóstico socioterritorial do trabalho infantil, que a gente fez uma parceria direta com a educação. Então, assim, a gente busca, né, sempre fortalecer, mas a gente sabe que ainda precisa, claro, que para garantir o todo, fortalecer ainda mais essa parceria. Mas a minha pergunta é, como é que está hoje, diante desse contexto de desmonte de direitos, o investimento no social? Temos uma população que o auxílio financeiro, o auxílio emergencial, ele foi prorrogado por mais de 3 meses, mas com a redução. Então, esse impacto é diretamente na assistência. Então, vem para a gente essa população. Então, a pergunta era mais nesse sentido, e até provocativa mesmo, porque o contexto que a gente está vivendo, social, político e econômico, ele vem nos dizendo isso, né? Então, obrigada. Pedro. Violeta, bem difícil essa pergunta. Junta lá com o Hugo, vamos embora ajudar lá a fazer o livro. Veja, de novo, né? É um assunto muito vasto. E aí, a primeira resposta, ela precisa olhar a questão do mandato e a voz da sociedade que está nesse mandato. Por quê? Porque você vai ter programas vencedores que têm maior apelo para a questão social e programas com apelo menor. Essa é a primeira questão. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Né? Tem um problema de informação da comunidade, dessa sociedade,
para compreender o valor desse tipo de problema e endereçar e usar como atributo de escolha, de programa, esse tipo de viés. Se a minha cidade precisa de um trabalho X, Y, Z na questão social, eu preciso fazer com que, estimular que o voto indique claramente a escolha sobre aquele conjunto, portanto, aquele programa que induza isso. Então, não adianta o cara votar, né, a sociedade votar num mandato em que fala temos que gerar emprego, porque aí todo mundo vai trabalhar na vida, temos que aumentar a riqueza da cidade, e aí esperar que esse sujeito vá olhar para algo que muitas vezes está lidando com as consequências de políticas eventualmente mal corridas, que deixa na beirada da estrada uma série de indivíduos aí precisando de apoio porque não consegue se articular dentro do motor central. Então, primeira coisa, para mim, está ligada a uma questão de entendimento e voz dessa sociedade. Quer dizer, não tem milagre, né? Não dá para partir do nada. O outro aspecto, objetivamente, é o seguinte: esse é o tipo do assunto que precisa respostas de curto prazo. Afinal, às vezes a gente está falando de, não sei como é na sua cidade, mas de indivíduo com situação de moradia de rua, ou submoradia, ou problema de saúde mental que deixa ele numa situação de abandono. Enfim, tem toda a sorte, problemas de exagero, né, de vício em substâncias, que deixa filho ou situações de família muito ruins. Então, isso precisa de resposta independente do mandato. Tal. Se tem essa doença lá complicando aquela cidade, precisa de respostas mais imediatas. E aí, o tema de parceria volta para a mesa, porque, sem querer ser panfletário, né? Mas a gente precisa tocar as pessoas, principalmente os formadores de opinião e os grandes responsáveis pelo trem da economia local, de que aquela situação, muitas vezes, é consequência involuntária das políticas e dos andamentos. E, por isso, implicar as pessoas na solução imediata ou na busca de solução imediata para esses problemas. Então, volta a parceria e depois volta também a questão de projetos, ou seja, eu preciso não só dos diagnósticos, mas quando eu falo projeto, o projeto ele tem um diagnóstico e ele tem uma ideia. Eu preciso dizer assim, olha, o problema é esse e a solução que a gente quer promover é essa. E o resultado é aquele e o impacto é o outro. Isso é o projeto. Diagnóstico não é projeto. Diagnóstico é o problema é esse, mas eu não estou dizendo como é que eu vou resolver. O que eu preciso para ir para uma parceria numa cidade como a sua, por exemplo, que tem lá uma questão de baixo investimento no social, da questão da assistência social, eu preciso ter um projeto, sei lá, morador de rua, tem que ter um projeto completo. O diagnóstico está aqui, as causas principais são essas, no caso da nossa cidade, nós estamos pensando em fazer isso, isso e isso. E eu preciso, aí é o que o Pedro falou, eu tenho um orçamento, tanto que eu preciso de dinheiro nessa fase, e buscar apoio além do orçamento público. Porque, não vamos esquecer, né, o orçamento que vocês vão estar trabalhando, eventualmente foi, se é o primeiro ano de mandato, né, ele foi decidido pelo mandato anterior. Quer dizer, você ainda tem um problema, mas esse você tem. É muito problema para resolver. Dá para resolver tudo, mas tem que ter paciência. Na tua questão, para mim, é isso. Primeiro, tem uma questão estruturante. Precisa votar melhor. Isso é resposta para um monte de perguntas que pode sair aqui. A sociedade precisa entender o que é o voto, o que significa o voto e votar melhor. Cobrar melhor. E segundo ok, não votamos direito, não votamos bem, tá? O caos está instalado. Como é que resolve?
tem que buscar ajuda, tem que buscar parceria. E buscar ajuda, buscar parceria não é pedir esmola. É ter uma ideia na cabeça, muito bem estruturada, com objetivos muito claros, porque isso desperta interesse. E quem eu tenho que buscar? Os caras, os agentes, que de uma forma involuntária ou indireta possam ter participado historicamente desse problema e que agora precisam participar da solução. Eu acho que nós teríamos aqui mais algumas horas de conversa tranquilamente. Então, faltando 5 minutos para o final do segundo tempo, eu vou pedir licença para apresentar rapidamente um diagnóstico de dados que nós fizemos que pode ajudá-los a identificar algumas das questões que nós colocamos aqui. Tá? Pode se somar à percepção que vocês têm do município, ao conhecimento que vocês já têm da história do município, as conversas que vocês realizam com a população de diversas formas, na forma de empresários, na forma de comunidade, na forma do legislativo. Então, esse diagnóstico pode se somar a tudo isso e ajudá-los a identificar prioridades. Tá? Então, eu vou mostrar rapidamente. E aí, em se tratando de desenvolvimento, né, nós fizemos um diagnóstico. Primeiro, a Comunitas mandou para vocês e-mails com links em relação a temas específicos. E aí eu diria que o diagnóstico de desenvolvimento, ele tem uma parte aqui destacada, né? Mas, na verdade, ele envolve todos os outros. Então, todos os links que nós mandamos têm a ver com desenvolvimento econômico e social. Né? Por exemplo, finanças, quando a gente fala de ISS e IPTU, ISS e IPTU vão ter muito a ver com o desenvolvimento econômico e social. Quando a gente fala, por exemplo, das compras e contratações, elas podem ter tudo a ver com o desenvolvimento, uma vez que a política de compras pode incentivar o desenvolvimento da cidade. Quando a gente fala de capacidade de investimento em finanças, a gente está falando no final do quanto a gente vai investir no desenvolvimento da cidade. Sobre saúde e educação, eu não vou nem comentar, tá? São temas necessariamente muito, muito próximos da discussão de desenvolvimento, tanto a saúde quanto a educação, mas nós temos um setor, uma parte específica de desenvolvimento socioeconômico. Como é que está organizada essa parte? Eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela e vou abrir um deles só como exemplo, já que a gente está aí bem adiantado. Nós pegamos 5 principais assuntos, que são os assuntos de IDH, onde tem informações sobre expectativa de vida, emprego e renda, saúde e educação, que são os componentes do índice. Né? Pegamos uma outra linha aqui de PIB, emprego e pobreza, onde a gente consegue ver PIB, PIB per capita, PIB por setores, emprego, desemprego, toda a dinâmica de contratações e demissões da cidade por setor, e pobreza. Quantas pessoas recebem menos de um salário, meio salário, 1/4 de salário na cidade. Pegamos uma outra linha de saneamento, que tem muito a ver com as condições de vida em geral, onde a gente tem não só água, lixo e esgoto, mas tem condições das moradias. Vou abrir esse aqui que acho que é bem interessante. Condições das moradias, acesso à energia elétrica, tá? Tem uma visão de saneamento expandida. E pegamos 2 índices que se aproximam de dar uma visão da questão da segurança na cidade, já que também a questão da segurança é um fim e um meio, né, para os projetos de desenvolvimento. Então, pegamos principalmente óbitos por acidentes e óbitos por homicídios, né, aí é redundante, né? Pegamos os homicídios, porque toda a parte de mortalidade e qualidade de vida da saúde está lá nos indicadores de saúde. Então, só para vocês terem uma ideia de como o diagnóstico é montado. É bem simples, tem uma base de dados imensa, né? São alguns quilômetros de dados de todos os municípios do Brasil durante pelo menos 5 anos. A gente tentou pegar aí 5 anos para todos eles. Algumas bases não têm 5 anos e algumas bases estão bem defasadas. Nós pegamos o máximo que existia de dados.
Aqui vocês vão ver um gráfico que explica o índice, então, abastecimento de água. Se vocês forem pensar em abastecimento de água pela rede pública, a gente vai ter aqui uma barra mostrando quanto tem de água abastecida pela rede pública no município analisado, quanto tem de abastecimento de água por poço ou nascente, e quanto tem de outros, ou nenhum, né? Nenhum tipo de abastecimento de água em cada município. Tá? A mesma coisa para tratamento de água, energia, habitação, coleta de lixo, tratamento de esgoto. Tá? E aí basta vocês alterarem aqui o nome do município para a gente poder ver os índices respectivos relativos a ele. Então, vocês veem como altera, né, de um município para outro. Aqui, esse município tem os 5, na verdade, tem 6 anos de dados, e a gente vê como altera, né, as condições entre cada um deles. Então, o diagnóstico de dados é isso, tá? São arquivos que vocês podem acessar por meio dos links enviados no e-mail, podem baixar esses arquivos e fazer uma consulta livre, apenas mudando o nome do município. Complementar aos diagnósticos, nós temos os plantões de dados. Às quartas e sextas-feiras, a Community está disponibilizando um horário, quartas e sextas-feiras, 11 horas, disponibilizando um horário sob demanda para vocês marcarem, nós fazermos não só uma leitura dos arquivos ou tirarmos dúvidas dos dados que estão lá, mas também ajudarmos a pensar a melhor forma de utilizar os indicadores para o diagnóstico do desenvolvimento social e econômico no município. Acho que é isso, pessoal. Mariana, Ribas, eu encerro por aqui e a minha extensa participação, acho que já foi suficiente para vocês conhecerem os dados e poder aí provocar o uso deles. Estamos disponíveis para ajudar nesse aspecto. Foi ótimo, Pedro. Muito obrigada. Ricardo, Ribas, também muito obrigada pela aula, pelas provocações e também aos participantes, né, pelas contribuições que foram muito boas. Quem ainda não teve acesso aos diagnósticos, por favor, entre em contato, a gente disponibiliza, né, essas planilhas que o Pedro compartilhou agora. A gente encerra hoje esse bloco sobre planejamento, plano de metas, mas a gente tem visto, né, uma certa necessidade de aprofundar alguns temas, então a gente vai organizar outras atividades nas próximas semanas. E aí a gente fica à disposição para também aprofundar outros temas que vocês possam achar importantes, né? A gente viu que reforma administrativa é um tema, parcerias e convênio é outro, comunicação, enfim, tem um mundo aí de temas para a gente explorar em conjunto, então esperamos que esses encontros tenham sido úteis e a gente segue em contato lá no grupo de WhatsApp para as próximas atividades. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Ribas. Obrigado, Mariana. Obrigado a todas e todos. Ótimo dia para vocês. Até a próxima. Bom dia, já. Obrigado Até a a todos. próxima. Obrigado, bom dia. Até a próxima. Obrigado a todos, bom dia. Muito obrigada, até mais. Até mais.